Então vamos fechando nossos olhos, olhando para o nosso interior, pensando em nós que somos espíritos eternos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos, nessa noite de aprendizado, nessa noite de reflexão, noite de bênçãos que nos harmonizam, nos orientam e que nos mostram um caminho a seguir. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, por toda a intuição que temos na nossa jornada diária. Obrigado pela convivência com todas as pessoas ao nosso redor, que nos fazem aprender um pouco mais, refletir sobre nossas ações, sobre nossas atitudes, que nos fazem nos desenvolver a paciência, o respeito, o entendimento, o amor ao próximo, e nos esforçando para merecer o amor de todos. Que o mundo espiritual possa nos iluminar para o bom entendimento da lição desta noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Limpa-nos de todos os males, porque o teu reino, o poder, a glória e a misericórdia, para todos sempre. E graças ao bom Deus. A Ângela presente abriu o Evangelho. Boa noite! Abri. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. E a lição é o egoísmo. Tudo bem. Então, nós egoístas, vamos ler esta lição. O Sandro está disposto a ler de novo? A nossa autora oficial é a Ângela. Ela falou que ela quer revisar um pouco. Ela deu problema na internet, ela falou que ela não está confiando muito na internet dela, e falou que o Sandro está com a disposição para ler, então, se você tiver a fim de ler, pode ler. Então vai, pode ir. Põe na tela. Põe na tela. Nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. Nos intervalos que se seguiam de uma reunião a outra, não voltávamos ao nosso abrigo da espiritualidade. Permanecíamos antes no próprio ambiente terrestre, em virtude de ser a... Vou só tirar aqui o espacinho que está aqui em cima. Pronto. É aí que eu me perdi. Em virtude de ser a viagem a empreender excessivamente dificultosa para grupo numeroso e pesado, tal como o nosso, poder repeti-la em trânsito diário. Assim foi que ficamos, entre os homens, cerca de 2 meses. Tempo necessário à consecução das reuniões íntimas de que carecíamos e de outras tantas de preparação iniciática, onde apenas os princípios e conceitos morais e filosóficos eram examinados, sem a prática dos mistérios. Nossa
Nossa qualidade de suicidas, cuja aura virulada por irradiações inferiores poderia levar à perturbação e o desgosto, as pobres criaturas encarnadas das quais nos aproximássemos, ou delas receber influenciações prejudiciais ao delicado tratamento a que éramos submetidos, inibia-nos permanecer em quaisquer recintos habitados ou visitados por almas encarnadas. Convém esclarecer que éramos entidades em vias de reeducação e, por isso mesmo, submetidas às regras muito severas de conduta, o que impedia de vivermos ao léu entre os homens, influenciando molestamente a sociedade terrena, coisa que fatalmente sucederia se continuássemos rebelados, recalcitrantes no erro. Éramos, então, conduzidos a locais pitorescos, nos arredores das povoações em que nos encontrássemos, e onde se tornasse difícil o ingresso dos homens. Bosques amenos, prados ensombrados por árvores frutíferas, colinas férteis e verdejantes, onde o gado saboreava a relva fresca da sua predileção. Tendas eram levantadas e aldeamento gracioso, invisível a olhos humanos, mas perfeitamente real para nós outros, e a que doce poesia bucólica assinalava de matizes sedutores, surgia sob o zimbório eternamente azul dos céus brasileiros, onde o carro flamejante do astro-rei resplandecia com a pompa inigualável dos seus raios revigorantes. Então, aí tem duas coisas que a gente pode destacar. Primeiro, é a dificuldade de locomoção dos espíritos. Quanto mais evoluído o espírito for, mais fácil é a locomoção, porque menos material é o perispírito. Então, eles estão em condições muito materiais ainda. Então, a dificuldade de locomoção deles é grande. Então, eles ir e voltar do mundo espiritual rapidamente era muito trabalhoso. Então, eles não faziam. Isso não impede que um espírito mais elevado faça essa viagem rapidamente. Porque eles fazem a volitação, vai e volta. Rapidamente, eles vão para lugares longínquos. Mas os espíritos, na condição deles, não dava, né? Outra coisa é... outra coisa é o seguinte. Eles estão em condições ainda muito ruins, né? Se eles se aproximarem de outras pessoas, eles podem, mesmo sem ter a intenção, prejudicar os encarnados. A vibração deles eles ainda estão em tratamento. Então, a vibração deles ainda é ruim. Então, eles têm que ficar longe dos encarnados para não influenciar negativamente os encarnados. E nem se encontrar com encarnados também de baixa vibração, eles também não receber essas energias negativas. Então, eles também são colocados em lugares despovoados, para não ter esse tipo de influência. Mesmo em recuperação, são suicidas ainda, né? Então, a energia é densa por causa disso. Acredito eu, né? É isso mesmo. Não é questão de evolução espiritual, no caso, é uma questão de quantidade de vibração, né? Não tem como a energia está elevada o suficiente, porque ainda tem energia física. Perfeito. Então, a vibração deles ainda é muito ruim, né? Então, eles se aproximando de alguém, mesmo sem a intenção de prejudicar, eles podem prejudicar, né? Sem querer. E a mesma coisa quando acontece
com qualquer pessoa, né? Que, né? Quando desencarna, mesmo que a pessoa não seja um suicida, a pessoa desencarna e ainda tem um desequilíbrio. Um suicida tem um desequilíbrio um pouco maior, né? E então o desequilíbrio, né? O desequilíbrio dessa pessoa pode prejudicar, mesmo a pessoa não tendo a intenção. Por isso que as pessoas são afastadas. Então, quando a pessoa desencarna, o melhor a ser feito por ela é rezar por ela. Será que é afastada ou é uma lei de atração? Porque me dá a entender, em todos os livros que eu li referente à desencarnação, principalmente de suicídio, eu li Memória de um Suicídio. Para mim foi muito difícil ler, porque é um livro muito denso, muito, muito sofrido. Sim. Acredito que em outras encarnações eu tenha sido uma, porque é bem sofrido ler. Não seria por atração e não porque eles são levados a... Então, às vezes as pessoas são atraídas realmente para entes queridos, para lugares que a pessoa gosta. Existe esse tipo de atração. Só que o que o que a gente tem que pensar é que as pessoas são atraídas para um local. Só que as pessoas não estão bem. Então, a gente tem que rezar por essas pessoas para que elas sejam recolhidas, tratadas, levadas para um hospital. E nesse hospital, assim que eles estiverem bem, eles vão estudar. E estando bem estudados, eles podem, mais para frente, voltar e ajudar. Porque a presença dessas pessoas próxima a entes queridos vai ser prejudicial aos entes queridos, porque eles estão ainda com vibração ruim. Então, primeira coisa, rezar muito por todo mundo. Por os desencarnados normais, ditos normais, digamos assim, e os suicidas mais ainda. Então, os suicidas você tem que fazer uma oração intensa por um longo tempo, até as pessoas se equilibrarem. É o caso do Camilo, o caso de tantas outras pessoas. Infelizmente, a gente está num momento da humanidade que tem um número grande de suicidas. Então, a gente tem que rezar muito pelo mundo e pelas pessoas. Uma coisa também, Lourenço, tem alguém falando aí? Eu queria acrescentar o seguinte, que no plano espiritual, o que vale mesmo é a lei da afinidade. É a lei da afinidade, né? No plano encarnado também vale a pena, mas aí existe o relacionamento entre as pessoas, né? E aí tem uma lei da atração e tal. Mas no plano espiritual é a lei de afinidade. Então, o que acontece, né? Os responsáveis por esses espíritos suicidas que estavam lá, né, em conjunto, né, eles têm que trabalhar como se tivesse fazer uma proteção desses espíritos, tanto para eles não prejudicarem alguém, como eles também não serem prejudicados também. Por exemplo, eu não sei se você ouviu falar que quando você tem uma reunião espírita, né, e você vê alguns médiuns videntes falando, na reunião espírita vem uma proteção, né? Às vezes vem assim como uma cúpula, né? Justamente por quê? Que é para evitar aquelas afinidades desagradáveis, né? De menos importância, que vão atrapalhar. Então, pelo senso de responsabilidade dos instrutores que acompanham o pessoal, então, eles fizeram isso. Em vez de fazer aquela cúpula, o que eles fizeram? Levaram para um lugar onde você tinha um lugar bonito, gostoso de se ficar, né? E outra coisa importante é que nesses lugares eles podem extrair e receber energias muito favoráveis da própria natureza para a recuperação deles, né? Como a própria Bem lembrado. né?
Isso na André Luiz a gente já já ouviu falar muito. recolhido. É. Quando já é recolhidos e assistidos, né? Isso. No caso dele, é uma assistência assim, muito responsável. Né? Então, ela está explicando por que é isso foi feito. Essa é a condição disso, da explicação. Né? Obrigada. Foi mais legal de entender. À noite, terna melancolia adoçava nossas amarguras de exilados do lar e da família, quando, voltando de assistir às arrebatadoras preleções evangélicas, durante as reuniões dos espiritistas cristãos, nos quedávamos a meditar sob o silêncio inalterável das colinas ou da placidez dos vergéis, rememorando as lições fecundas sobre a existência do Ser Supremo como Criador e Pai, quando fitávamos a umbela celeste, marchetada de estrelas lucilantes e lindas. Profundas elucubrações então dilatavam nosso raciocínio, ao mesmo tempo em que contemplávamos, enternecidos, quais jovens enamorados, aquele espaço sideral arrastando a glória inavaliável com que o arquiteto supremo o dotou. Aqui eram astros fulgurantes e imensos, sóis poderosos, centros de força, de luz, de calor e de vida. Além, mundos arrebatadores de beleza e grandeza inconcebível, cujo esplendor chegava até nossas vistas de precípitos do mundo invisível. Sobe um pouquinho. Do mundo invisível, como amoroso aceno fraterno, a afirmar que também eles abrigavam outras humanidades, almas nossas irmãs em marcha para a redenção, enamoradas do bem e da luz, e, como nós, oriundas do mesmo sopro paternal divino, que em nosso âmago sentíamos agora palpitar, apesar da extrema pobreza moral em que nos debatíamos. E por toda a parte, a expressão gloriosa do pensamento do Altíssimo, a falar do seu poder, do seu amor, da sua sabedoria. Não raramente, sob o sussurro mavioso das frondes que engrinaldavam aquelas colinas, ante as dúlcidas virações que refrescavam a noite clarificada pela refulgência dos astros que rolavam pela imensidão, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, isto é, os médiuns, os doutrinadores, os evangelizadores cujo altruísmo e boa vontade tanto contribuíam para alívio de nossas inquietações, visitavam-nos em nosso acampamento. Pela calada da noite, mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo. Confabulavam conosco piedosa e amorosamente, pois tinham livre acesso em nosso aldeamento de emergência. Ampliavam explicações em torno da excelência das doutrinas que professavam, revelando-se respeitosos crentes na paternidade de Deus, na imortalidade da alma e na evolução do ser para o seu todo-poderoso Criador. Uma pausa. Grandes... Então, à noite, né? Então, eles passavam durante 8, 9, 10 da noite pelas reuniões mediúnicas. Depois eles voltavam para esse acampamento, para esse bosque, e eles eram visitados pelos encarnados, os médiuns, doutrinadores, evangelizadores, e que ficavam conversando com ele. Isso também acontece conosco, né? Quando a gente participa das reuniões, à noite, a gente também, se a gente se predispor, a gente vai visitar, vai encontrar e pode continuar a trabalhar. Por que é importante nós, encarnados, continuar esse trabalho? Primeiro,
para nosso aprimoramento, né? Se a gente, quanto mais a gente ajudar os outros, mais merecimento a gente tem para receber ajuda. E segundo, a gente está num nível de conhecimento muito próximo desses espíritos. E a gente fala num nível de entendimento muito próximo deles. Então é mais fácil eles entender a gente, que está no mesmo nível, do que entender um espírito super evoluído. Eu sinto isso, por exemplo, dando aula. Quando eu era aluno, o professor falava, e eu entendia o que o professor falava, e o meu colega do lado não entendia o que o professor tinha dito. Aí eu falava ele falou isso, isso, isso. E em poucas palavras, eu conseguia traduzir o que o professor tinha dito e o meu colega entendia, né? Hoje em dia, eu estou na posição oposta. Eu sou professor e eu começo a falar, né? E quando eu falo, nem todo mundo entende. Aí algum amigo deles conversa com eles e às vezes essa conversa é mais profícua, a pessoa entende mais do que eu falando. Porque às vezes eu vou falando e acho que sem querer eu acabo subindo muito o nível. E o aluno que está no mesmo nível do outro consegue falar no mesmo linguajar, né? Eu me esforço para falar no nível deles. Só que como eu estudei um pouquinho mais, às vezes eu tenho até dificuldade de entender as dúvidas que eles têm. Às vezes a dúvida é tão básica, mas tão básica, mas tão básica, que eu não entendo a dúvida. Penso, mas será que ele está falando isso? Né? Apesar dos anos de experiência, eu passo por esses momentos. Não é possível que ele está pensando tão baixo. E a mesma coisa aqui, né? A gente, como está no mesmo nível deles, é mais fácil a gente conversar. Começa assim, e aí, mano, beleza? Tem também uma coisa, né, Lourenço? A mesma coisa vale para o livro que nós estamos estudando, né? Às vezes o livro também, ele vai falando, ele também tem uma linguagem, né, que é do tempo lá da Ivone, né? Tem umas palavras aí que passam aqui, para falar a verdade, a gente devia até parar para ver que palavra é essa daí, né? Porque às vezes... Judia da leitura, viu? Não é? É um Não, linguajar complicado. A linguagem mais rebuscada que eu já li foi do Victor Hugo, psicografias dele. Nossa, tem que ter um dicionário do lado, senão não consegue. Então, Bem e difícil. aí, então, mas o que é ideal para nós aqui? Quando não entender uma passagem, porque quando o Lourenço dá uma paradinha para explicar, é porque ele entende que ele precisa dar fazer uma colocação, porque tem coisas que a gente fica em dúvida. Mas se algum de nós aí está com alguma dúvida em determinado ponto, era bom levantar para que a gente pudesse também ser esclarecido ou então ajudar a esclarecer. Tá bom? Grandes entusiastas da fé concitavam-nos ao amor a Deus, à esperança na sua paternal bondade, à confiança no porvir por ele reservado ao gênero humano, a coragem para vencer como bases inalienáveis da serenidade no grande esforço pelo progresso. Afiançavam ser todos eles atestados insofismáveis, patéticos, da excelência dos ensinos filosóficos ministrados pela doutrina de que eram filiados. Doutrina cujas bases, assentadas na moral grandiosa do divino modelo e na ciência do invisível, transformara-os em rijas fortalezas de fé, capazes de resistirem a toda e qualquer adversidade com ânimo sereno, mente equilibrada e sorriso nos lábios, estampando o céu que traziam em si mesmos
graças aos conhecimentos superiores que tinham na vida e dos destinos humanos. Expunham, então, cheios de eloquência, os ardores da adversidade com que muitos deles lutavam. E, ouvindo-os, abismávamos-nos, e nossa admiração crescia, tornando-os maiores no conceito que deles fazíamos. Este varão respeitável, chefe de família numerosa, era paupérrimo, vivendo a lutar sem tréguas pela subsistência dos seus. Aquele outro, incompreendido no lar, isolado no seio da própria família, que lhe não respeitava o direito sagrado de pensar e de crer como lhe aprovesse. Essa senhora, carregando a pesada cruz de um matrimônio desventurado, subjugada ao imperativo de duras humilhações e desgostos diários. Eis porque, mais esta que vira, morrer o filho único em plena juventude, arrimo e doçura de sua viuvez e da sua velhice. Enquanto esta jovem, nas vésperas do consórcio ternamente almejado, se vira recompensada na sua doce e prometedora dedicação com o perjúrio abominável daquele que lhe despertara os primeiros arroubos do coração. Pois o ser iniciado no espiritismo cristão não exclui as necessidades de grandes reparações e testemunhos dolorosos. No entanto, a serenidade, a paciente conformidade presidiam a tais choques em seus corações. Haviam-se voltado confiantes para o seio amorável de Jesus, fiéis ao convite terno que lhe conheciam permanente. Abriam os corações e o entendimento às doces influências celestes, alcandorando-se aos influxos assistenciais de seus guias instrutores. E agora marchavam, confiantes, demandando o futuro, certos da vitória final. Não tiveram pejo, antes foi com visível bom humor que narraram que dentre eles haviam os que iam para o cumprimento do dever em suas reuniões sem ter feito a refeição da tarde, por escassez de recursos, mas que nem por isso se sentiam desgraçados, pois esperavam que o Pai Supremo, que veste os lírios dos campos e provê as necessidades dos pássaros que voam no ar, também teria como lhes remediar a situação tão depressa quanto possível. E fortes se sentiam para, por si mesmos, e escudados na fé e no bom ânimo dela consequente, reagirem contra a penúria do momento, e venceram. Desse convívio, por assim dizer, diário, resultou que grandes afeições e simpatias indestrutíveis se estabelecessem de parte a parte, mormente entre nós, desencarnados, que nos sentíamos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos dispensavam e as inestimáveis mercês que lhes devíamos. Aqui em cima está dizendo, né, que enquanto a gente ser espírita, a gente não está livre de provas, né, de reparações. Na verdade, a gente sabe que a gente cometeu, ainda comete, mas já cometeu no passado, muitos equívocos, muitos erros. E a nossa encarnação, a gente vai e pega trabalhos, a gente pega missões, a gente pega doenças, a gente enfrenta as coisas. Todos os desafios que a gente tem na nossa jornada, a gente é capaz de suportar. Então, a gente se prepara para suportar aquilo. Como a gente tem que reparar muitas coisas, às vezes a gente se prepara para reparar uma coisa numa vida. E depois, uma outra coisa que a gente também é obrigado a reparar
a gente deixa para a próxima vida. A gente não consegue reparar com tudo isso. E a gente assume essas responsabilidades quando a gente está em condições de enfrentar os desafios. Então, a doutrina espírita ajuda muito a gente a entender e ter condições para enfrentar vários desafios, que talvez em outras vidas que a gente não era espírita, a gente não tinha condições. O próprio Camilo, né, do livro, ele está narrando e ele vai, aos poucos, se preparando para voltar à encarnação. Então, ele não volta imediatamente. Ele se prepara para voltar. É a mesma coisa é a gente. Nos livros de André Luiz, tem várias pessoas que trabalham no mundo espiritual anos e anos e anos a fio, antes de voltar à encarnação para cumprir algo que eles deviam fazer, reparar alguma coisa do passado deles, né? Então a gente procura trabalhar isso, procura se preparar o melhor possível para poder não cair nos mesmos erros. Então aqui é a mesma coisa, né? Eles se preparam e nós espíritas, então a gente tem conhecimento. E com esse conhecimento a gente pode enfrentar desafios com uma serenidade um pouco melhor do que alguém que não tem esse conhecimento. Eu queria colocar uma coisa num aspecto assim, moral dessa passagem. Eu ouvi há pouco tempo uma definição sobre paciência que eu não tinha pensado antes. Todo mundo fala assim, paciência é a ciência da paz, enfim. Mas, olha só, uma definição que foi dada que eu achei muito legal. Diz que é assim, como é que a gente aplica a paciência? Ou quando você está aplicando? Assim, depois que você fez todo o dever, tudo aquilo que podia fazer para que alguma coisa desse certo, você cumpriu todo o dever, tudo que você podia para cumprir uma coisa para que desse certo. Aí, de repente, ela não deu certo. Aí começa a paciência. A partir daí é a paciência. Então, Jesus fala assim, caminhe 1 milha. Se não der, vai a segunda, a terceira. A segunda, a terceira e a quarta é a paciência. Então, esses médiuns aí que apareceram aí, fazendo amizade aí com suicidas, com aquele grupo lá que veio lá do hospital, né? Eles contaram a vida deles, a dificuldade que eles passaram. Mas essas dificuldades nem por isso impediram deles fazer o que tinha que fazer. Ou seja, eles cumpriram, faziam tudo que podia lá, no dia a dia deles, na família, né? Passava pelos, como o Lourenço estava falando, suportava as aflições, né? As vicissitudes da vida que todos passamos, mas depois disso, ainda assim, não deu para melhorar, aí nós precisamos de paciência, nós vamos ter que andar mais fácil. É mais ou menos isso que eu entendo da colocação desses irmãos para o pessoal que veio lá do hospital. Tínhamos licença para segui-los em jornadas laboriosas, no desempenho da beneficência poderosamente interessantes. Tais labores serviam-nos de magnificentes lições, de vez que, arraigados a insano egoísmo, não compreendíamos como poderia alguém dedicar-se ao bem alheio com tão elevadas demonstrações de desinteresse e amor fraterno. Não me eximirei de dedicar algumas linhas destas narrativas à descrição das operosidades a que assistimos então, para só nos referirmos ao que era realizado por eles em corpo astral, durante as horas dedicadas ao sono e ao descanso físico-material. Os médiuns e demais iniciados cristãos encarnados, comissionados pelo Instituto Maria de Nazaré, mereciam a sua confiança e estavam sob a sua vigilância até findarem os compromissos que haviam assumido com seus diretores. Muitas vezes, porém,
Essa vigilância estendia-se por tempo indeterminado, passando o aprendiz terreno a fazer parte da falange de trabalhadores da colônia, o que será o mesmo que dizer que se tornava colaborador da magna legião dos servos de Maria. Se eram verdadeiramente dedicados ao ministério apostólico que experimentavam sob os auspícios da grande doutrina compilado pelo chefe da escola em que se iniciaram, isto é, por Allan Kardec, não limitariam o concurso da sua boa vontade às sessões semanais de cunho secreto, em o núcleo a que pertenciam. Ao contrário, dilatariam o raio das ações próprias, empreendendo esforços favoráveis à exaltação da causa a que serviam. Pela noite adentro, aqueles a quem nos ligávamos transportavam-se a grandes distâncias, em corpo astral, associando-se a seus mentores e guias para nobres realizações. Em nossa falange, cada grupo de 10 ou mesmo em número menor poderia associar-se-lhes no intuito de instruir-se, segui-los nas peregrinações dignificantes em prol da causa esposada pelo mestre magnânimo, desde que seus tutelares e assistentes dirigissem os serviços e que mentores da legião tomassem parte da comitiva. Durante os 2 meses de nossa convivência na Terra, tive ocasião de segui-los algumas vezes, acompanhado de outros cômpares da falange, inclusive Belarmino, e seguidos de nossos afetuosos amigos de Canalejas e de Ramiro de Guzmán. Encaminhados por seus instrutores espirituais, visitavam hospitais através do silêncio da noite, abeirando-se dos leitos em que gemiam pobres enfermos, desesperançados e tristes, no piedoso interesse de lhe ministrarem alívio e vigores novos com aplicações magnéticas vitalizantes, de que eram fecundos depositários. Falavam-lhes amigavelmente, valendo-se da sonolência em que os viam mergulhados. Reanimavam-nos, transfundindo-lhes os alvores da fé e da esperança que iluminavam seus espíritos de crentes fiéis, sugerindo-lhes coragem e vontade de vencer através de conselhos e alvitres cuja inspiração recebiam de seus bondosos acompanhantes. Com eles, e assim, ingressamos também em domicílios particulares, observando que o intuito que levavam era sempre o de servir e aprender, quer se tratasse de visita aos palácios, às choupanas ou até aos prostíbulos, pois entendiam, com seus guias, que também aqui existiam corações a consolar, espíritos enfraquecidos a reerguer e aconselhar. E outras vezes solicitavam nossa cooperação no empenho de consolar grandes infelizes, isso é, pessoas encarnadas que atravessavam testemunhos dolorosos na série de provações convenientes e cuja tendência para o desânimo e a desesperação poderia tornar-se fatal. Levavam-nos, então, para a sede da agremiação a que pertenciam, e ali, enquanto seus fardos materiais continuavam em profundo sono, assim como os daqueles por quem se interessavam, reanimavam os pobres sofredores, expondo-lhes conceitos vivos e prudentes, ministrando-lhes os grandiosos ensinamentos evangélicos que enriqueciam suas próprias almas e deles faziam grandes e animosos batalhadores diários, incapazes de se julgarem vencidos, desanimados, desesperados. E era, então, que emprestávamos nossa dolorosa experiência, aquecendo em falar da sinistra aventura que o desânimo nos reservara, arrastando-nos para o abismo do suicídio. Belarmino encontrava ensejos, então, para expandir seu verbo arrebatador de orador fecundo e brilhante, e por mais de uma vez pôde ele arrebatar, de uma queda certa,
Infelizes que já se inclinavam para a enoitada região da qual provínhamos. Tudo isso valeu-nos aproveitamento valioso, elucidações de alto valor, exemplificação sedutora, ao passo que a reação consoladora nos reanimava, fornecendo-nos esperança. Ao fim de 2 meses, porém, nada mais sendo necessário recebermos do plano material terreno, for ordenado o regresso da falange à sua colônia do astral. Eles trabalharam, né? Sim, trabalharam. Né? Então, eles desceram, né, para receberem um tratamento num centro espírita. Como a gente já falou, nessa época que foi escrito o livro, no começo, né, quer dizer, na época que se passou esses momentos, é no começo do século XX, né? 1900 e pouquinho. Os espíritas eram perseguidos, então as reuniões eram secretas. A gente faz hoje reuniões abertas e tudo mais. Hoje a gente é tranquilo ser espírita, né? Antigamente isso não era assim. Pois bem. Eles foram, quando eles desceram o grupo do Camilo e de outras pessoas que eram suicidas numa condição um pouco melhor. E tinha um grupo que era lá no hospital lá de Maria, tinha um grupo que estava numa situação bem pior que o Camilo e os amigos. Quando eles descem, né, e eles se isolam para não contaminar ninguém, eles vão se preparando. O Camilo e esse grupo que está um pouquinho melhor, eles começam a acompanhar esses trabalhos dos encarnados durante a noite. E apesar de eles estarem ainda em tratamento, ainda muito imperfeitos, eles têm condição de ajudar algumas pessoas. Então imagina nós somos imperfeitos, cheios de erros, cheios de problemas, cheios de coisas erradas que a gente faz. Mas nós temos condições de ajudar pessoas. A gente não tem que falar, não, eu vou ajudar só quando eu virar um anjo. Não. A gente só vai se tornar um espírito evoluído trabalhando pela ajuda do próximo. Então, aqui, por exemplo, o Camilo, o Belarmino, eles já conseguiram conversar com algumas pessoas e auxiliar essas pessoas, por exemplo, a não cometer suicídio. No livro do André Luiz, como chama lá, do Gregório? Libertação. O livro Libertação, um dos obsessores, né, um dos obsessores que o Gubbio, né, ajudou a tratar, ele, logo depois que ele se converteu, entendeu e começou a auxiliar, o Gubbio pede para ele, fulano, vai e ajuda ele, dá um passe nele. Aí ele fala, eu? Eu até ontem era obsessor, como é que eu vou ajudar esse rapaz? Aí o Gubbio fala, ele precisa dos fluidos que você possui, né? E você já está em condições de auxiliar esse nosso irmão. Então, nós sempre, em qualquer condição que a gente está, quase em qualquer condição, a gente tem condições de ajudar o próximo. Então, a gente não tem que se desculpar, inventar desculpas para não ajudar. Então, vamos lá e ajudar, na medida nosso conhecimento, das nossas forças, né? Sempre
usando a doutrina para ajudar. Ok? Nós paramos. Aqui já leu? Já, né? Já foi, começa a 108. Não foi sem profunda comoção que abraçamos esses ternos e singelos amigos, na última visita ao nosso bucólico aldeamento para as despedidas, e cuja placidez comunicativa do coração, tão sadio vigor, emprestar às nossas almas vacilantes e apreensivas. Conquanto seus corpos carnais se mantivessem adormecidos quando iam ver-nos, era bem certo que os enxergávamos realmente como homens ou mulheres, sem que chegasse a impressionar-nos a diferença do envoltório. Hipotecamos-lhe gratidão eterna, apresentamos-lhes protestos de afeição inquebrantável. Prometemos-lhes visitas frequentes tão depressa nolo permitissem as circunstâncias. Retribuição das gentilezas e provas de consideração com que nos haviam honrado. Assim, nos víssemos para tanto capacitados. Por sua vez, prometeram continuar, interessando-se pelo drama que nos aprisionava, quer orando a clemência divina em nosso favor, ou nos transmitindo suas expressões de amizade através das missivas telepáticas que suas faculdades anímicas principiavam a produzir, promessa que imensamente nos desvaneceu. Com efeito, após chegarmos ao nosso nevado asilo, frequentemente víamos suas figuras amigas se destacarem na lucidez dos nossos aparelhos de televisão, envoltas sempre nas ondas opalinas da prece e dos pensamentos generosos com que encaminhavam a Deus os bons votos que faziam pela melhoria de nossa situação. Se, passando 2 longos meses sobre a crosta terrestre, hóspedes dos serenos céus brasileiros, não nos concederam os guardiões a devida autorização para visitarmos sítios queridos de nossa pátria, cujas recordações saudosas umedeciam de pranto as fibras sensíveis de nossas almas. Deram-nos, no entanto, a conhecer estes amigos prestativos e gentis, dóceis e humildes, os discípulos do nobre mestre da iniciação, Allan Kardec, a cuja memória, desde então, passamos a render respeitoso preito de admiração. E pensávamos, enternecidos e sinceramente encantados, uma doutrina como essa, capaz de lapidar corações, abrilhantando-os com as cândidas manifestações da bondade, como víamos irradiando em torno dos nossos novos amigos, não pode estar distante das verdades celestes. Passaram-se 2 anos, longos e trabalhosos, durante os quais muito choramos sob o peso de frementes remorsos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis do sempiterno, voltando-nos à situação amara deixada pelo suicídio. Voltamos algumas vezes a assistir a outras reuniões nos gabinetes terrestres de experimentações psíquicas, visitando nossos amigos, eles falando por via mediúnica. Por esse tempo, relacionara-me com um amável aparelho mediúnico, isto é, um médium dotado de peregrinas faculdades, o qual me visitava, e aos demais, frequentemente, era através dos pensamentos e irradiações benévolas que dirigia a nosso favor ou no fervor da oração. Era compatriota meu,
o que me atraiu e sensibilizou poderosamente. Forçoso será confessar. Perscrutador, corajoso, impávido, mesmo imprudente, entusiasta em sofrido que também era das ciências invisíveis, para as quais se inclinava com férvido encantamento. Ia ao extremo de rondar, qual romântico enamorado, as muralhas de nossa colônia, em corpo astral, durante o repouso noturno ou em expressivos transes mediúnicos, intentando atrair-nos a fim de pôr-se em comunicação direta conosco, o que preocupava soberanamente nossos instrutores e a direção da colônia. Não lhe permitiam a entrada, por assaz perigoso para ele contato tão direto com o ambiente privativo de réprobos, mas ofereciam guarda e assistência para o retorno, levando em conta a sinceridade das intenções em que se escudava. E uma vez que atravessaria locais precipitosos da espiritualidade. Tão amável, quão intrépido amigo possuía, é certo, conselheiros e guias, assistência particular, como um médium que era. Não obstante, possuía também o livre-arbítrio, a vontade livre para agir como lhe aprovesse, uma vez que lhe fora recomendado precatar-se com as disciplinas apropriadas ao exercício das faculdades mediúnicas, as quais compete ao iniciado observar com o máximo rigor. Ele, porém, arrojava-se imprudentemente pelo invisível adentro, atrevendo-se por sombrias plagas sem esperar convites ou oportunidades oferecidas por seus maiorais, escudando-se na ardente fé que lhe inspirava o desejo do bem. Ora, por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, proporcionaram-nos os delicados mentores uma entrevista amistosa com o amoroso compatriota. Inesperadamente visitamo-lo. Fomos vistos facilmente por ele, que se rejubilou sinceramente, enquanto me davam ordens de algo dizer-lhe por via mediúnica, como recompensa à sua grande dedicação. Eis-me comovido, indeciso, perturbado, escrevendo para meus antigos amigos de Lisboa e do Porto, depois de tantos anos de ausência. Não visitáramos, no entanto, senão o médium, retornando aos postos de concentração da falange imediatamente. A despeito, porém, de tudo isso, as disciplinas dos primeiros dias. Peraí, me perdi agora. Deixa eu dar uma pausa aí. A mediunidade que nós temos, a gente se programa para exercê-la antes da nossa encarnação. Então, a gente conversa com nossos mentores, com nossos anjos de guarda, como vai ser a nossa encarnação, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu preciso ter experiências para me aprimorar, para aprender e para reparar as besteiras que eu fiz antes. Então, muitas vezes eu tenho a oportunidade de vir como médium. Então, com a mediunidade, a gente tem que estudar a mediunidade e exercer a mediunidade de maneira santa, com seriedade, com toda a dedicação. Esse médium, ele está sendo dedicado e procurando ajudar, então ele tem a proteção. Mas o Camilo Cândido Botelho está dizendo que ele, às vezes, ele vai aonde não deveria ir. Ele se aventura por caminhos sem o devido convite, porque se ele vai em um certo lugar com o convite, ele vai ter a proteção por todo o ambiente. Apesar da fé dele, apesar da dedicação dele,
Ele é um espírito ainda, não um espírito de luz, que consegue fazer tudo sozinho. Ele depende da proteção de outros espíritos. Então, eles estão dizendo, não vá em certos lugares, porque você não está preparado. Nos livros mediúnicos, os vários autores, o André Luiz, o Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, em certos lugares, eles só vão com uma grande proteção, porque eles ainda não estão em condição de irem sozinhos para lá. Posso perguntar uma coisa? Sim. Dentro do grupo, tem alguém que já fez desdobramento espiritual? Dormindo? Boa pergunta. Tem? Boa pergunta. Eu já passei por essa experiência no começo do meu estudo do espiritismo. Eu não tinha noção nenhuma do que era espiritismo. Eu comecei a frequentar um grupo familiar que me ajudou muito, porque eu nasci com uma doença neurodegenerativa, então minha doença é uma doença muito complicada de se conviver, porque tem limitações físicas. Então, é uma coisa difícil de viver para minha mãe, para mim. E passamos a frequentar um grupo familiar. Me ajudou muito, porque a doutrina espírita foi para mim um caminho de entendimento, buscar o porquê das coisas, um consolo, principalmente, para continuar. Como vocês falaram, a gente não é espírita e passando a ser espírita não tem problema. Acho que é o contrário, né? O espiritismo é um instrumento para aguentar o que a gente veio aqui para aprender. Para mim foi assim. Então, no começo dessa reunião familiar, a gente ia, era perto da minha casa, minha mãe conseguia me levar de cadeira de rodas até lá. E a gente frequentava, tínhamos evangelho, algumas concentrações e tal. Meses depois, eu tive um sonho com uma pessoa que havia falecido, uma pessoa muito querida, e eu já me vi lá, nesse local. E essa pessoa pedia para mim no sonho, olha, você está dormindo em desdobramento. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, eu não conhecia, eu nunca tinha estudado. Você está em desdobramento, você vai levar um recado para uma pessoa que precisa de ajuda. Aí eu falava assim, tá, onde é que eu tô? Você está num lugar de sofrimento, você está num lugar que a pessoa está aqui e ela estava se passando espiritualmente por outra pessoa, entendeu? Era um espírito que tinha uma aparência, mas aparentava ser outra pessoa. Sim. E essa pessoa estava se passando por essa pessoa. E ela estava fazendo mal à cabeça, à psique da pessoa. Sim. Porque ela achava que estava vendo alguém que não era ela, dando conselhos que não eram dela. Eu falei assim, tá bom, eu sou uma deficiente física, eu vou acordar e aí eu vou ligar para alguém para dar um recado desse, ninguém vai acreditar em mim. Vão dizer que eu sou louca. Como é que eu passo um recado desse para alguém? Aí ela falou assim, ó, vou mostrar o ambiente para você. Aí ela me mostrou um ambiente, nunca vi nenhum livro, mas era muito interessante porque eu não sentia a energia do local. Era muito agradável porque eu estava protegida por um monte de gente. Então eu não sentia a energia do lugar. Eu só via, eu estava um turista ali. E aí ela me mostrava a pessoa, ó, tá vendo? Ela aparenta uma pessoa e ela é outra. Essa pessoa tá achando que tá vendo, tá sonhando com no caso era a própria filha. Aí eu falava assim, tá, mas eu não sei se eu sei fazer isso. Eu vou acordar, eu vou lembrar do que eu sonhei?
E eu vou acreditar no que eu sonhei? Aí ela me mostrou detalhes, como uma flor na cabeça dela, era um girassol, pequenininho. Ela falou assim, você vai saber que o que você está sonhando é verdade, porque quando você for na reunião da sua família, vai ter um buquê de flor no centro da mesa com essa flor que está aqui na minha cabeça. Você vai saber. Aí conte para o grupo familiar e eles vão te aconselhar o que fazer. Você vai lembrar. Porque eu falei, tá bom, eu vou lembrar, mas eu vou achar que é alucinação. Eu não sei onde eu estou, não sei o que é isso. Era um ambiente escuro, muito cheio de árvore, lama no fundo do chão. As pessoas usavam água suja para beber. Era um lugar muito desagradável. Mas aquele Então, espírito que ele me mostrava tinha aparência física de uma pessoa agradável. Só que então, você tem via ele muitas, olhando, o que você está relatando, a gente já leu em várias vezes em livros também, né? eu não Então, tinha quando você tem um desdobramento, e o desdobramento ele é feito com toda a proteção, a pessoa vai... a sensação não é ruim. Eu Não, sei sim, hoje, sim. Então, eu algumas estava pessoas da sonhando. casa têm essa experiência. O Roberto já tem isso com frequência. Há pessoas, Então, aí desculpa, há você é pessoas, levado para um local e você tem toda a proteção dos espíritos. A gente leu, por exemplo, um livro a pessoa que chamado... me levou, eu fiquei tão fascinada no momento que eu falei, eu não falei, eu não articulei nada, mas eu falei, meu Deus, não é difícil fazer isso. A pessoa virou para mim e falou assim, não volte aqui sozinha, nunca mais. Você está protegida, você não está sentindo que está aqui porque você está cercado de gente. Eu olhava, eu não via ninguém, mas eu sentia que tinha muita gente em volta, mas eu não via ninguém. Mas ela falava, nunca mais volte aqui sozinha. Você só veio para ver isso e passar adiante. Aí passou, acho que a gente fazia o evangelho, a reunião mediúnica era quarta-feira. Era o único dia da semana, tinha o evangelho e a reunião. E aí, quando eu cheguei, que eu fui, meu amigo foi me levar, empurrando a cadeira, que eu cheguei 12 cara com um buquê de flor. Eu comecei a chorar muito, porque eu falei, meu Deus, é verdade. Aí lá vai eu explicar por que eu estava chorando, não entendia, perguntei o que é desdobramento. Aí comecei a questionar, meia hora questionando o que eu tinha visto. Então, eu entendo quando ele fala no livro que o rapaz, que era, no caso, médium, ia até lá, querer ir até lá, porque quando a pessoa vai levada, a sensação não é ruim. Ele não sabe, ele não sente a energia local. Ele é um encarnado, a energia física. Sim, a gente tem, a gente sendo levado, a gente tem toda a proteção. Então. A gente tem toda a proteção. Então, é uma coisa. Você ir sem proteção num ambiente desse, você vai sentir muito mal, muito ruim. Nesse livro que a gente leu aqui na segunda-feira também. Eu comentei porque no texto ele fala isso, né? Que o rapaz, Sim, você sim, não tá claro, tá claro. Então, realmente o que você descreve é um desdobramento. E quando você vai e sonha, a gente relembra, às vezes, fragmentos do sonho. Mas quando você faz em desdobramento e você precisa voltar e lembrar dos acontecimentos, os próprios espíritos, eles trabalham a sua mente no corpo físico para que você lembre o máximo possível da situação. Então, você se desdobra e você tem que lembrar daquilo, eles fazem você voltar e lembrar do que precisa ser lembrado.
Nesse livro que a gente leu, Diversidade dos Carismas, tem uma médium, que eles chamam no livro de Sílvia, que faz várias vezes desdobramentos. E nesses desdobramentos, ela lembra o que precisa ser lembrado. Em um deles, por exemplo, ela volta numa vida anterior. E nesse desdobramento, ela lembra uma parte e uma outra não. Mas por que ela não lembra de uma parte? Porque aquela parte da vida dela é muito traumática para ela. Tem envolvido mortes, assassinatos. Então, essa parte que ia gerar um trauma muito grande para ela, ela não lembra. Mas uma outra parte do desdobramento, ela acaba lembrando, trazendo e relatando no próprio livro. Então, realmente é assim que acontece. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, para ser sincera, eu não passo por essas experiências, não é cotidiano, porque eu sou medrosa, eu tenho medo de tudo. Eu sou uma pessoa com muito medo de tudo. Às vezes vejo espíritos, já vi muitas vezes dentro da minha casa, já mesmo fazendo evangelhos, acontece de eu ver, de eu presenciar do nada. Eu grito pela minha mãe, que nem uma criança. É muito ridículo, com o conhecimento que a gente tem, passar por isso. Eu passo muita vergonha, porque ver e gritar por socorro, então eu sei que eu não desdobro, porque não teria condição, eu sou muito medrosa. Acho que aconteceu esse fato porque eu não tinha conhecimento. Porque se eu tivesse, provavelmente eles não conseguiriam me tirar do corpo, porque eu sou muito medrosa. Entendi. Andressa, eu queria falar o seguinte, né? Só para desmistificar isso, né? Depois que a gente, só para falar para a Andressa, para todo mundo, toda vez que a gente dorme, né, a gente desdobra. Mas não Okay? consciente, né? Não consciente. Não importa. Não importa. Você, quando volta, não lembra, mas o que você fez, atividade no plano espiritual, fez. Tá certo? Se você recebeu uma mensagem que você lembra com clareza, é com clareza que você lembra? Sim. Né? Mas se você não tem os recursos ainda do estudo tal, e está participando de um grupo espírita, até mediúnico, convém, então, nesse grupo mediúnico, tem ali, provavelmente, os mentores que tomam conta da casa, né? Então, a eles a gente coloca, olha, o que quer dizer isso aqui que eu estou passando? Eu vou dar a mensagem, devo dar? Eu não me sinto, né? Ó, você sabe, você acha que já leu que esse livro da Ivone, você sabe quantos anos ela demorou para ser colocado para a leitura de todos nós? É bastante tempo, porque imagina, né, você levar uma informação que ninguém tinha, né? Aí você matou a charada, né? Como é que eu vou levar uma coisa que eu também desconheço, não sei nem como falar? Talvez se eu fale para uma pessoa, eu até acaba piorando as coisas, então, né? Então, porque não, o primeiro pensamento da pessoa é: você tá louca? Você vai contar uma coisa dessa para alguém? Então, não é um fato também, porque se você está naquele ambiente espírita, né, dos amigos espíritas, eu acho que lá sim você deve contar, porque, sabe, todo médium, quando começa na mediunidade, eu já participei de alguns anos com isso, nem, o médium, quando começa, ele não, por exemplo, se ele tem evidência, ele não começa vendo tudo assim, do hora por nada, já basta, né? Ele começa vendo uma coisa estranha aqui, uma coisa estranha, ele não sabe nem dizer o que ele está vendo, as figuras são todas esquisitas, né? Depois com o tempo vai aprimorando, ele vai conseguindo chegar, né, a ver as coisas com mais clareza, né? Porque ele vai desenvolvendo a mediunidade dele. Talvez você estava nesse princípio aí, né? Era um grupo familiar. Era um grupo familiar. A gente estudou nessa época a trilogia, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. E tinha a parte mediúnica para exercitar. Eu sentia muita proteção e não tinha medo. Vi algumas coisas, teve alguns fenômenos. Depois a família não fez mais as reuniões, mas assim, eu não tenho uma mediunidade ostensiva, não tenho. Sei que não tem, mas assim, sensibilidade sim, e do nada, às vezes, alguma coisa acontece de ver, de sentir, de não entender ou não explicar.
de dar um conselho para alguém do nada e não saber por que eu estou falando aquilo, É e uma coisa bater é com o que a você, pessoa está sentindo. às vezes a gente está Me conversando assusta um com pouco, alguém, porque, né? né? Você está conversando com alguém, e tem muitas vezes a gente que vai te visitar, está com você, enfim, a gente conversa no dia a dia. De repente, a gente, né, que está estudando o espiritismo, a gente tem alguma intuição e a gente fala com amor para outra pessoa certas coisas. Então, isso daí faz parte da mediunidade, né? Não é, a gente não precisa segurar isso, né? Mas, assim, quando você recebe uma mensagem de um espírito para dar a mensagem, Kardec já diz, vamos ver se essa mensagem é verdadeira, né? Vamos dar uma... Dá uma insegurança. Essa É, primeira experiência eu não conhecia nada. Eu falei assim, eu não vou passar recado. Eu entrei, fui no grupo familiar, contei a eles e falei, e aí, gente, o que eu faço? Porque e se isso for mentira? E se for um sonho? E se for um delírio? Por que eu sonhei com isso? E se isso fizer mal à pessoa que vai receber o recado? É um monte resultado, de você não coisa. falou. Não, eu falei. Eu Hã? acabei falando, eu falei. Eu É. dei o recado para a pessoa, dei. Mas não diretamente a pessoa. Era para ser para a mãe dela, foi passado para a irmã dela. Hum. Não sei qual Isso foi o prejudicou a efeito. pessoa? Prejudicou a pessoa? Não acredito que Não. não. Então, tá bom, né? Então, você fez a sua parte, né? Né? Mas com cuidado, como você fez, você abriu para a família, tal, Hum, discutiu, falei, bom, pesou bem, e depois você resolveu contar de uma forma mais amena, assim, de tal forma que, né? Porque a gente também não consegue interpretar 100% a coisa, né? Se eu ouvisse o que ele muito falou, eu falava, difícil, eu ainda pensava mais de outro jeito, né? para quem está começando, né? É. Porque às vezes é tão simbólico tudo, né? As pessoas têm, nesse grupo familiar, as pessoas viam algumas coisas, mas tão simbólico, difícil interpretar, né? O Lourenço Aí, fala, ele te deu as dicas, tudo, falou isso, porque ele cuida de uma reunião mediúnica, né? O Lourenço, sim, né? Ele é responsável por uma mediúnica. Eu também sou. Né? Então, a gente já viveu um pouquinho, né? Vários espíritos aparecendo de tudo, inclusive suicidas, né? E alguns enganadores, mesquinhos, que ficam lá enrolando a gente, né? Então, a gente precisa tomar cuidado mesmo, né? uma Então, pergunta que eu gostaria de fazer antes de voltar ao estudo do livro, vocês ainda têm reunião mediúnica dentro do grupo? o Sim, Centro Espírita sim, de Reunião temos reunião Mediúnica, eu mediúnica, acredito, sim, no grupo, sim. A gente tem duas né? reuniões mediúnicas, né? Uma que a gente chama de reunião mediúnica de desenvolvimento Uhum. e a outra a reunião mediúnica de desobsessão. São as duas reuniões que a Legal. gente tem no grupo. Eu agradeceria que a mãe do meu colega que fez a passagem por suicídio, o nome dela fosse colocado como prece, se possível, dentro dessa reunião mediúnica. Sim, Se for sim, é possível, possível. eu agradeço, Mas depois você passa o porque nome dela certinho para a gente coloca sim, na reunião mediúnica. eu agradeço. Desculpe interromper novamente, eu falei mais do que eu devia novamente, é porque eu lembrei muito, quando ele fala no livro que é porque realmente você se sente bem e você está vendo uma nova realidade. Por isso que ele procurou, provavelmente, o personagem, né? O médium. Mas Agora, com realmente. relação a esse médium aí, né? Quando ele fala assim que ele tem uma certa liberdade, que ele vai em lugares talvez não seja permitido, você imagina o seguinte, quando a gente desdobra, para onde a gente vai? Tudo bem que você não lembra, e eu também não lembro, mas para onde a gente vai? Né? Porque a gente vai para onde tem interesse, as nossas afinidades e tal. Mas, de repente, né? De repente, a nossa afinidade, aí o médico fala, ah, não, eu quero visitar lá né? Lá nos Confundó, lá tem lá um lugar onde tem as prostitutas, eu vou para lá para saber como é que é o... Sem proteção, ele vai lá? Imagina. Né, já pensou a energia, né? Apesar que lá tem também espíritos bondosos também que estão trabalhando lá. Mas chega lá, né? Sem proteção nenhuma, vai lá visitar, e aí? Como é que fica? Né? Sim. Então, se você se mete em algum lugar que tem aí um entreveiro qualquer, daqui a pouco você traz consigo uma série de vibrações que não vão fazer bem para você, né?
Então, nesse sentido, é que eles estão dizendo aqui, não adianta você querer ir lá em alguns lugares que você não tem condição para ir, você não tem condição para entender bem isso daí, né? Ele está falando isso no livro, né? Mas aí eu não sei o que vai ser aí. A gente está lendo o livro, né? A gente vai ver agora. Eu estou curioso também o que vai acontecer com esse homem. Então, o que a gente deve fazer é o seguinte, né? A gente se dispõe a trabalhar. Por exemplo, a gente participa das reuniões mediúnicas e quando a gente vai dormir, a gente faz nossas orações, nossas preces, e nas orações, ó, eu estou me dispondo a trabalhar no mundo espiritual. Então, meu anjo de guarda, se eu estiver em condições de fazer alguma coisa de útil, ou de aprender alguma coisa, que o meu anjo de guarda possa me conduzir para um lugar que eu seja útil, porque eu vá aprender alguma coisa. Não a gente se ir, né, para qualquer lugar. Então, se eu me predisponho a trabalhar, o meu anjo de guarda sabe das minhas limitações. E se eu tiver condições de fazer uma coisa ou outra, como no caso aí do Camilo, que foi levado e conversou com outras pessoas, com toda a proteção. Então, se eu for levado para um local, eu posso ajudar de alguma forma, eu vou lá e ajudo, mas com toda a proteção. Agora, se eu for à revelia, para qualquer lugar, eu posso me dar mal, porque eu não tenho condições ainda de frequentar qualquer local. Esse risco jamais correria, eu sou tão medrosa. Então, mas dentro de uma reunião mediúnica, tem toda a proteção. Então, existe, na própria reunião mediúnica, desdobramentos, outros tipos de mediunidade, que você acontece, a gente sabe que tem toda a proteção. Então, quando a gente vai dormir, como o Celso falou, a gente dorme, a gente desdobra todo dia. Então, a gente acaba se desdobrando. Para onde a gente vai durante os sonhos? Então, por isso que é muito importante a gente rezar, orar, antes de... É bom rezar sempre, mas principalmente antes de dormir, nós fazemos nossas orações e que a gente possa, no mundo espiritual, que a gente vai para lá, fazer boas coisas, e ter proteção, e não ir para lugares, né, de bagunça, de coisas que o nosso pensamento está ligado. Se estou ligado com alguma coisa, eu vou para aquilo. Você leu o livro, por exemplo, do André Luiz, Sexo e Destino? Sim, já li. A minha mãe sempre... Nesse livro, por exemplo, sabe o que só? Nesse livro, por exemplo, as pessoas, acho que a Marina, por exemplo, a Marina 1 e Marina 2, não sei, ela se desdobrava, ela dormia e ela se encaminhava para buscar um namorado. O foco dela era buscar um namorado. Então, a gente se desdobra e se liga no que a gente está pensando. Então, digamos, a gente lê um filme, lê um livro, e fica com aquelas imagens do livro na cabeça. Ou assiste um filme, e aqueles filmes ficam na nossa cabeça. Se o filme é muito pesado, sexual, ou qualquer outra coisa desse tipo, tem grande chance da gente dormir e ir para um local parecido do livro que a gente leu ou do filme que a gente fez. Então, a oração é fundamental antes de dormir. Ô, Lourenço, eu queria dar 2 exemplos. Eu acho, inclusive, que esse relato aí, desse médium, na verdade, esse médium não é um médium, é uma médium. É uma mulher. Deve ser a Ivone mesmo, porque ela relata no livro Mediunidade que ela fez o desdobramento e saiu por aí, né? E disse que inclusive, ela contou que ela foi e estava aparecendo, sabe, sobre a região amazônica, ela estava com o pensamento dela, né? Viajando, né? E o guia dela foi buscar ela lá, né? Porque ela estava perdida, não sabia mais voltar, até que ela voltou e aí, né, descascou a mamona em cima dela, né? Porque ela não poderia ter feito isso, né? Esse médium eu estou acreditando que, inclusive, é a própria Ivone. Agora, tem um outro médium que você também conhece, já ouviu falar, que é o Alberto Almeida. Já ouviu falar, né? Já viu alguma palestra dele? Né? O Alberto também desdobra.
E ele estava contando que ele fez uma vez um desdobramento, né? E aí foi acompanhando, né? Aí chegou um ponto que ele falava para o guia dele, mas eu quero ir mais longe, eu quero... Aí o guia falou para ele assim, não, você não pode ir. Mas por que eu não posso ir? Porque tem lugares que você vai achar que é tão bom que você não vai querer voltar. E aí, como é que vamos fazer? É melhor você voltar. Né? São 2 casos que aconteceu aí. Tem um aspecto que a gente imagina assim, né? Olha, eu estou no plano A, plano B, plano C. Independente do plano, as relações sociais existem. E cada local, com a sua relação social pertinente àquele local. Existem aqui onde nós vivemos, você vai para qualquer lugar aqui. Você pode? Pode. Você deve? Não. Porque tem locais que você sabe que não convém, né? Se tiver um objetivo forte, planejado, estruturado, um plano de ir por... Você não vai, da mesma forma como você está lá num desdobramento, é a mesma situação. Então, você está lá com o seu cordão, você sempre vai voltar. O seu cordãozinho de prata lá, você volta. Mas nesse meio tempo, o que você fez? De repente, você até desagrada alguém na sua presença, que você está lá. Tal. Então, sabe, fortuitamente, alguém se sente ofendido que você está lá. Em tal local, você entra, né? Tem local, você tem que pedir licença. Depende de como as coisas são, né? Eu lembrei agora. Entra numa encrenca, numa inimizade de besteira, então você volta. Mas e aí? Aí já largou alguém lá que ficou ofendido, quem que é o fulano? É o Sandro. Deixa eu ver onde é que esse cara está. Legal. Né? A gente já tem tanto trabalho para ter. A Sônia, eu acho que a Sônia e a Ângela conhecem um médico que trabalha conosco aqui, chama Eduardo. O apelido dele é Paçoca. É o Eduardo Paçoca. E ele tem evidências. E de vez em quando ele dorme no meio da reunião e ele diz que ele dobrou. Aí, mas só que quando ele volta, ele começa a contar algumas coisas que ele lembrou. E ele justamente é mais ou menos como o André está falando. O lugar que ele visitou é ruim pra caramba. Ele só vê lama, nego tirando o espírito de lama, não sei o quê, né? Aí quando ele voltou, aí quando estava terminando a reunião, o guia estava falando, né? Ele falou, posso fazer uma pergunta? Pode fazer pergunta para o guia. Escuta, mas toda vez que eu desdobro, eu vou para o lugar ruim, será que eu não mereço um lugar melhor? Ele falou, o lugar era ruim, ainda bem, porque assim você volta rápido, né? Fica com medo, né? Então você volta lá, rapidinho, vai para o corpo de novo. Tá tudo certo. Você vê, né? Como é que são as coisas. A minha mãe sempre fala isso. Minha mãe fala, a gente lê tanto livro bom, vê histórias boas, e eu sempre sonho com lugares ruins. E eu falei para ela, mãe, na maioria das vezes, quando eu sonho, raramente eu sonho, mas quando eu sonho também. Aí a gente tem o Marcos, marido da Claudete, eu falei para ele, ô Marcos, eu acho que meu espírito é vagabundo, eu ando saindo por aí para lugar ruim. Aí ele falou assim, é nada, é porque aqui você está encarnada para espiar, você vai sair para lugar bom, aí não vai querer voltar mais, é bem o que o senhor falou. Eu nunca mais esqueci, foi muito engraçado. Mas Bom, todo mundo querendo saber sobre a continuação desse capítulo, mas cenas dos próximos capítulos fica para segunda-feira que vem. Já marquei no livro e tal. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Acho que o Roberto quer fazer a prece. Vai, Roberto. Tá com vontade de fazer a prece? Pode fazer. Obrigado. Então, agradecemos aos irmãos e irmãs que estiveram conosco, né? Agradecemos por mais esta oportunidade de encontro e dando graças a Deus, né? Pelo livro da Ivone, pelas conversações que tivemos, né? E o momento que tivemos nessa hora. Então, dizemos que não encerramos, né? Terminamos por hoje esse encontro e voltaremos na próxima segunda-feira com a ajuda dos irmãos e com a permissão de Deus, de Jesus. E assim dizemos, terminando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, e assim dizemos graças a Deus. Graças a Deus. Vai ter evidência também, não? O senhor sempre vê. Viu alguma coisa? Esse rapaz aí que está falando aí, que fez a prece, ele tem bastante evidência. E na outra eu achei lindo. Esse viaja. Esse Viaja, né? é um binóculo que eu vou te contar. No entanto, né, Celso? Você vê que os espíritos... Aqui da Terra. Os espíritos que passam dão uma paradinha, aqueles que se interessam ficam, aqueles que não se interessam vão embora. Então, eles deixam a oportunidade mais para frente, né? Mas logo eles voltam também e nos ouvem, e eles chegam a tirar conclusões entre si, né? E vão procurar um grupo. Se não vão procurar o grupo, procura eles ali, falam, ó, o convite, vamos embora com a gente, né? Lá tem os que vocês precisam. Mas hoje nós fomos visitados por um espírito que nunca esteve aqui. É um homem, um senhor, ele usa um óculos e é sorridente, e ele trouxe uma flor feita, olhando o material, seria assim um alumínio meio afoscado, um alumínio indo para chumbo, né? Mas tinha uma luz, aquela flor que ele fez, muito grande, mas irradiava bastante. Ele sorria porque ela era pequena, mas a dimensão que ela atingia era bem grande, né? Então ele ficou muito feliz de ver a atuação da flor e ele estava ali. E nós ficamos embaixo desse chuveiro de energia que ele nos trouxe. Então essa foi uma evidência que eu achei que devia dizer. Obrigado. Legal. Boa noite para todo mundo aí. Dorme com Boa Deus. noite, tchau, Bom Celso. desdobramento, bom desdobramento. Dobra com amor, por favor. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, Carlos.